Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de cadastro de clientes básico aqui no Excel. E acredito que essa vai ser a última aula da série, tá? Nessa aula eu vou te mostrar 3 maneiras diferentes de você excluir um registro aqui da sua tabela. Nós já fizemos o cadastrar, o alterar, o buscar, já carregamos foto e agora eu vou fazer o excluir. É claro que um sistema completo, ele tem muito mais coisas que isso, você teria que fazer um curso bem mais completo. Mas enfim, para que eu possa excluir uma linha, nós podemos aqui no Excel, sem utilizar VBA, você clicar, selecionar aqui a linha, tá? Clicar com o botão direito e escolher a opção excluir. Existe um código que faz isso. Então, eu vou te mostrar, o primeiro modo é excluindo literalmente a linha, tá? Vamos dar aqui um Alt F11 então. Dentro aqui do nosso módulo de cliente, eu vou criar a macro para poder excluir a linha definitivamente. Ó. Sub, vou chamar de excluir cliente. E eu vou passar o bloco white aqui, pegando o formulário de cadastro, para que eu não precise ficar sempre escrevendo o nome desse formulário. E vou fechar aqui o bloco aqui embaixo. Então, o que eu preciso fazer? Primeiramente, localizar o ID aqui na minha tabela. Então, eu vou vir aqui, ó, vamos supor que o ID que eu quero buscar, eu vou criar uma variávelzinha chamada de ID do tipo texto. O ID que eu quero buscar vai ser o ID 6, é só um exemplo, tá? Depois a gente vai pegar ele lá do nosso formulário. E aqui eu vou falar, olha, vou criar agora uma outra variável chamada de lim, do tipo long. E essa variável que eu estou dando o nome a ela de lim, ela tem que receber o número da linha, qual ele encontrar o ID que eu estaria procurando, que nesse exemplo vai ser o ID 6. Então, a lim, nesse caso, teria que ser a linha 7, já que é aqui que eu tenho o ID 6. Só que aqui, como ele é um texto, eu vou colocar entre aspas, tá? Eu vou dizer o seguinte, então, lim, você vai receber lá da planilha base, cliente. E aí eu vou utilizar na coluna A, então eu escrevo dessa forma, estou fazendo referência a todo o intervalo da coluna A, desde a primeira linha até a última, ok? E aí você vai receber, você vai buscar, utilizando o método find, vai buscar o valor do ID. E aí eu vou digitar vírgula e vou dizer assim, olha, só que você vai fazer uma busca exata para mim. Se eu estou buscando 6 e tenho 66, você vai ignorar, só vai achar onde tiver de fato o 6, ok? Para isso, eu escrevo lock at, aí você coloca 2 pontos, igual. Perceba quando eu fiz isso, ele mudou o negrito aqui, ó, da janelinha amarela para o outro parâmetro. Significa que eu estou ignorando o after, eu estou ignorando o login e eu estou usando o lock at. E aqui a configuração que você vai colocar é XL Wally. Isso aqui vai fazer, você está falando para ele, olha, busca para mim o ID lá dentro da coluna A, da planilha base, mas você só vai achar onde for exatamente o que eu estou buscando. Se eu estou buscando 6 e lá tem 65, você não vai achar, porque embora tenha o 6, eu quero uma busca exata, não é próxima, ok? E aí você vai pegar o número dessa linha. Beleza, então os primeiros passos eu já dei. Vamos verificar se vai funcionar? F8, F8, F8. Aqui o que aconteceu? Deixa eu parar o código. É porque eu escrevi esse evento, esse código, aqui dentro, ó, eu coloquei lá no final, deixa eu ver aqui. Na verdade não, é porque eu estou utilizando o bloco white. Quando você usa o bloco white aqui, ó, bloco with, ele precisa de tipo iniciar o formulário. Vamos ver se ele vai funcionar assim. Eu vou dar um msgbox aqui na variável lim, vou dar um F8 e depois vou dar um F5. Então, olha só, ele deu para mim o número da linha, é a linha 7, porque foi aqui que ele achou o número que eu estou buscando. Beleza, então deixa eu dar um OK aqui. Agora, para eu excluir essa linha, é muito simples. Você vem aqui na base cliente, digita rows, que significa linha, passa o número da linha que você quer excluir. Esse número vai ser um número qualquer, porque ele vai pegar através da busca. Então, eu passo o número que ele achou na busca, e aí você coloca delete, dessa forma. Se você executar aqui, ó, eu vou dar um F8, depois vou dar um F5. Perceba que ele vai excluir essa linha, ó, F5. Veja que não tem mais a linha com o ID número 6. Então, esse é um dos meios. Só que agora, esse ID, eu preciso trazer ele do item que está selecionado lá no meu list box. Então, eu vou colocar assim, ó, lista clientes,
ponto list. Tenho que passar qual é a linha, então eu passo que é a linha que está selecionada. Para isso eu coloco o nome do list box, ponto list index. E aí, como eu quero agora a coluna, a primeira coluna, eu vou passar o índice 0, ok? Só que aí tem um porém. Do jeito que está aqui, ó, vamos no final aqui, depois de tudo, vamos chamar a função busca clientes, para ele trazer todos, né? Vamos dar um Ctrl R agora. Aqui no nosso formulário, eu vou fazer uma cópia do botão salvar, vou segurar Ctrl, vou arrastar ele para cá. Eu vou dar um F4, vou alterar o nome dele para BT excluir. E o caption dele, eu vou colocar excluir também, ok? E na hora que eu clicar nesse, vou até colocar o backcolor nele aqui de vermelho, para ficar mais destacado. Na hora que eu clicar nele, eu vou dar 2 cliques em cima dele aqui. Eu vou então chamar a função excluir clientes. Beleza, vou dar um Ctrl B para poder salvar. E vamos dar um F5. Eu vou selecionar um item, senão ele vai dar erro, né? Aí eu clico no excluir. Ó, excluiu. Selecionar outro. Clico no excluir. Excluiu. Só que aí na hora que eu excluir o item, eu teria que limpar aqui em cima, ok? Então vamos fazer isso, ó. Aqui no botão salvar, nós temos o salvar cliente. Deixa eu apertar Shift F2 para ele me levar lá para dentro. Eu tenho aqui agora o limpar clientes, ó. Então eu copio isso aqui, Ctrl C. Assim que eu excluir ele, ó, lá embaixo, logo após chamar aqui a exclusão, ou antes ou depois, tanto faz, você chama o limpar, ok? Vamos dar um Ctrl R de novo. F5, selecionei, excluir. Selecionei, excluir. Só que isso aqui não é legal, por quê? É interessante você perguntar ao usuário se ele de fato quer excluir, porque pode ter acontecido na hora dele vier salvar por algum motivo, ele esbarrou e excluiu. Não é isso que eu quero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 cliques aqui. Antes de tudo, aqui eu vou clicar aqui dentro, Shift F2 para ele me levar lá para dentro. Antes de tudo, eu vou fazer uma pergunta para saber se de fato eu cliquei lá com a intenção mesmo de excluir. Então, eu vou criar uma variável, vou chamar ela de pergunta, e ela vai ser do tipo msgbox_result. VB msgbox_result. Esse tipo de variável, você consegue mostrar na tela a mensagem para o usuário e você consegue capturar o que ele fez, se ele clicou no botão sim, se clicou no botão não, o que ele fez, beleza? Então, você vai colocar aqui, ó, pergunta é igual, aí entre parênteses, não, msgbox e vai abrir parênteses. E aqui você vai colocar a sua pergunta, vamos colocar, deseja realmente excluir o cliente selecionado? Aí vamos botar um ponto de exclamação. E aí depois, deixa eu colocar aqui um R maiúsculo. Depois você vai digitar vírgula e vai colocar quais os botões você quer. Você pode colocar o VB Yes, No, que vai aparecer um botão de sim e um botão de não. E ainda você pode colocar o sinal de mais e concatenar com a imagem, ó, o VB Question. Então ele vai aparecer, além do botão de sim e o botão de não, ele vai aparecer também uma imagem de questionário. E aí eu vou colocar agora o título. Você digita vírgula e eu vou escrever atenção apenas, ok? Fecha aspas e fecha parênteses. Beleza? Vamos marcar aqui, ó, só para a gente ver o que vai acontecer. E vamos executar novamente. Você vai ver que, na hora que você selecionar um item e clicar no botão excluir, ele mostrou a mensagem. O VB Yes, No é isso aqui, ó. Yes é o sim, No é o não. O VB Question é essa imagenzinha aqui. E então você vai responder, você deseja sim ou não? Eu vou clicar em não primeiro. Olha qual que é o retorno da pergunta, é igual a 7. Deixa eu pegar a setinha amarela e jogar ali em cima de novo, dar um F5. Agora eu vou clicar em sim. A resposta agora é 6. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Se a pergunta, se o valor dela for igual a 7, então exit sub, ou seja, eu cancelei a minha operação. Vamos perguntar de novo? Vamos dar aqui um F5, eu vou marcar aqui em cima agora. Vamos dar um F5? Deixa eu fechar, eu não consigo fechar, tá vendo? O X está desabilitado. Se eu clico então em não, a pergunta é igual a 7. Aí você dá um F8, ele executa o exit sub. E quando ele executa o exit sub, ele não executa mais nada. Então, ó, exit sub,
ele morreu. Vamos dar um F5 para ele continuar? Ele não excluiu, tá vendo? Ó? E aí, se você vem aqui, clica no excluir e você confirma, agora a pergunta não é mais igual a 7, ela é igual a 6. Então, nesse caso, ele faria a exclusão. Cliquei, cancelei, não faz nada. Se eu clico e confirmo, ele exclui, ok? Agora, se eu clico sem ter nada selecionado, o que que acontece? Ele vai mandar a mensagem que você quer realmente excluir. Se você confirmar, ele vai dar um erro. Por quê? Quando ele tenta executar essa linha de código, onde ele pega o list index, ele não acha uma linha selecionada. Se você deixar o mouse aqui em cima, você vai ver que o valor do list index é igual a negativo 1. Então, antes de qualquer coisa, você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu vir aqui dentro do clique do botão, Shift F2. Eu vou colocar esse bloco width lá em cima, bloco width, né? Lá em cima, no início de tudo. Aqui eu vou dar uma tabulada aqui para ficar melhor. Beleza? Agora, antes de tudo, eu vou verificar se tem algum item selecionado lá no meu lista cliente. Como que eu faço isso? Se a propriedade list index, se ela for igual a negativo 1, então significa que não tem nada selecionado. Aí eu vou mostrar uma mensagem dizendo para ele selecionar o item, no caso, né? Vou colocar selecione um item na lista. Beleza. E aí eu escrevo exit sub, para ele não executar mais nada daqui para baixo, se de fato não tiver nada selecionado. Então vamos dar um Ctrl R de novo e vamos abrir o nosso formulário, executar. Se eu clico sem selecionar nada, ó, ele mostra a mensagem. Aí você pode implementar, colocar a imagem, fazer o que você desejar aí, colocar título e tal. Mas se você seleciona, ele ignora, porque tem um item selecionado, faz a pergunta. Se você confirma, ele exclui. Se você cancela, ele não exclui. Outra forma de fazer essa exclusão é você não excluir definitivamente a linha. Você pode criar aqui, por exemplo, um status. Quer ver? Vamos criar aqui um status. Ou então, cancelado, por exemplo. Vamos colocar cancelado. E eu vou colocar que todos eles vão estar como não cancelados, por exemplo. Eu vou deixar vazio, beleza? Onde tiver não cancelado, eu vou deixar vazio. Agora eu vou dar um Alt F11 e aqui no botão excluir, eu vou vir aqui, ó, excluir cliente, Shift F2. Ao invés de você apagar de fato a linha, eu vou comentar isso aqui. Você vai colocar assim, ó, base cliente, ponto. Na mesma linha, só que na coluna, qual foi a coluna que a gente inseriu? Coluna E. O seu valor vai ser igual a, vamos colocar cancelado, assim, ok? E aí, beleza, na hora que eu for buscar os clientes, eu tenho que verificar, ó, vamos dar um Ctrl R, aqui na nossa busca, cadê? Eu vou fazer somente com um, tá? E aí você faria nas demais, ó. Aqui na data, por exemplo. Se a data for maior, aí eu tenho que colocar assim, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Se lá na coluna E o valor for igual a vazio. E também se a data obedecer o critério. Que aí ele vai ignorar aqueles que estiverem cancelados, tá? Porque quando estiver cancelado, ele vai estar escrito cancelado, não estará vazio. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Ctrl C, vamos ver as outras buscas, ó. Busca cliente por nome. Se lá na planilha base cliente, na coluna E, o valor for igual a vazio, e também se ele achar a busca que eu já tiver fazendo. Vamos ver mais para cima o que é que a gente tem. Nós temos a busca do ID. O ID eu vou deixar ele trazer mesmo estando ou não cancelado. Cadê? Buscar clientes. Aqui no clientes, ó, perceba que ele vai fazer a adição de todos eles. Se você quiser só os cancelados, você vai colocar assim, ó, se lá naquela coluna E foi igual a vazio, então adiciona a linha, ok? Então vamos fazer um teste, vamos ver se ele está trazendo tudo. Vamos vir aqui, ó, F5, está trazendo tudo. Vamos pegar o primeiro e vamos cancelar. Ok, perceba que ele não está mais trazendo tudo, porque o primeiro ele cancelou. Vamos pegar o 12, cancelar. Ok, mesmo estando lá na planilha, ele não traz para cá porque ele está cancelado, ok? E agora, a outra forma, né, de fazer isso seria excluir ele,
mas antes de excluir, copiar para uma nova aba, colocando, por exemplo, só os alunos, os clientes cancelados, por exemplo. Então, vou adicionar uma nova aba aqui, tá? Adicionar ele aqui. E vou colocar aqui o nome dele de cancelados. Cancelados. Aí, eu vou fazer a mesma estrutura, ó. Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C. Vou vir aqui em cancelados, vou dar um Ctrl V. E à medida que eu for excluindo as linhas, eu não vou mais marcar aqui como cancelado, tá? Isso aqui eu fiz para te mostrar como você vai estar fazendo. Mas aí eu vou excluir a linha, só que antes de excluir, eu vou fazer uma cópia dela aqui para o cancelados, beleza? Como que a gente faria isso então? Eu vou dar aqui um Alt F11. Dentro aqui do código de excluir, vamos continuar aqui. Lá no finalzinho, deixa eu só localizar aqui. Aqui no excluir. Eu vou então comentar essa linha aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó. Primeiro modo 1. E aqui vai ser o modo 2. E agora vai ser o modo 3. Antes de fazer a exclusão dessa linha, eu vou fazer a cópia para a planilha cancelados. Só que aqui na planilha cancelados, eu vou ter que ter uma busca de linha também, porque eu vou inserir aqui, depois eu vou inserir aqui e assim sucessivamente. Então vamos lá, Alt F11. Eu vou criar aqui uma outra variável, eu vou chamar de lim C, seria no caso a linha cancelada, vai ser do tipo long. E agora eu venho aqui, ó, eu copio esse código de busca, cadê? Eu acho que eu não tenho, aqui ó, esse código de busca, Ctrl C, colo ele aqui embaixo, Ctrl V, só que eu coloco aqui que vai ser a linha cancelada. Aqui embaixo não vai ser mais a base cliente, vai ser a base canceladas. Então vamos dar um Ctrl R. Aqui onde a gente tem, ó, cancelado, você vai apertar um F4 e vai chamar de o nome que você quiser. Eu vou colocar base cancelados. Aí eu copio esse nome que eu dei, venho aqui e troco. Aqui, ó, ao invés de base cliente vai ser base cancelados. Então aqui eu vou ter o número da linha da tabela base cancelados. Antes de excluir, eu vou fazer assim, olha, base cancelados. Na célula da linha cancelada, né, da linha lá vazia na sua tabela, na coluna A, vai ser igual a base cliente, a linha que ele achou na busca, só que aí aqui vai ser a linha mesmo, né, variável lim, na coluna A também. Agora basta copiar, Ctrl C, Ctrl V, uma para cada letra, nós vamos ter até a letra D. Então, aqui vai ser B, C e D. Aqui também B, C e D. E aí, depois que eu fiz a cópia, eu excluo a linha da base cliente. Então, eu posso copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Vamos testar se ele vai fazer isso. Ctrl R aqui. 2 cliques no cadastro. Vamos executar. Selecionei o item 1 aqui, ó. Edvan. Confirmo. Vamos ver o que deu aqui. Depurar. Aqui é porque eu estou buscando o ID. Eu não preciso buscar o ID. Eu vou ter que buscar vazio nesse caso. Então, eu escrevo empty e eu posso tirar também essa configuração aqui. Porque no caso da linha cadastro, eu quero apenas localizar qual vai ser a próxima que vai ser inserida o registro, tá? Então, se você der um F8, ó, em primeiro momento vai ser no 2. Então, ele vai fazer o quê? O item que está na linha 2 da planilha base cliente, que é o ID que eu estou excluindo, vai cair lá na linha 2 também da base cancelados, que é a primeira linha. Vou dar um F5, ó, ele tirou daqui e vamos ver se ele jogou para lá, ó. Tá aqui. Vamos testar de novo? Alt F11 e F5, agora eu vou pegar o 12. Então vamos lá, ó. Excluir, confirmar. Tirou da base, tirou daqui e vamos ver se ele levou lá para o cancelados, ó. Tá aqui. Então assim, tentei te passar o máximo que eu pude sobre o assunto. Inclusive, alguns desses modos foi sugestão de um rapaz, Davi Moreno, se eu não me engano o nome dele, tá? Muito obrigado aí pela participação. E se você também não participou ainda, não contribuiu para o canal, é muito simples de você me ajudar a continuar te ajudando. Deixa seu like, coloca aí aquele comentário bem bacana, se inscreve no canal. E eu não vou mais gravar nada sobre esse assunto, essa série aqui não. Vou começar uma nova série, a não ser que eu veja alguma coisa bem bacana,
eu coloque junto, tá bom? Mas não pretendo mais gravar nada em cima desse cadastro aqui. Foi um prazer imenso para mim ter gravado essa série e, se Deus quiser, vou continuar gravando aí, contando, é claro, com a participação de cada um. Deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreve, e com isso eu vou continuar preparando conteúdos como esse para você. Forte abraço, vejo você então na próxima série que eu gravar.